Cadáveres. Os passarinhos daqui de onde moro só cantam nas manhãs de sábado e domingo. Nas outras, eles sofrem infartos, caem duros no chão e são pisoteados por gente morta. Os dias de morte podem até ser úteis, mas são muito feios. Pois é, agora, ou setembro, ou outubro, bom, está planejado para essa data mais ou menos, né? A Penalux vai lançar o Garrafas ao Mar, que não é um livro temático, mas é um livro que eu procurei também dar uma organicidade para ele. Eu tinha muitos poemas, tenho muitos poemas, e tinha muitos poemas que ainda não estavam em livro nenhum, e que eu queria colocar isso, né, num livro, né, colocar junto, né, fazer uma coletânea desses poemas, porque eu achava que esses poemas tinham valor para isso. E eu acho também que é porque, assim, alguns desses poemas eu publiquei na internet, ora em revistas, ora em antologias. Não são todos que são já publicados, alguns são inéditos, mas muitos eu já publiquei pelas redes. E aí eu achei muito interessante também, porque eu comecei a pensar muito nessa questão do poema que você joga na rede, e a rede, a gente navega na rede, né? Então a rede é um mar também. Ao mesmo tempo me choca muito a situação ambiental do mar, está lotado de garrafas PET, né? Que os bichos estão morrendo, engolindo plástico, as algas estão morrendo, abarrotadas com substâncias tóxicas que saem daquelas garrafas. E isso tudo começou a mexer muito comigo, porque eu comecei a pensar também esse barulho todo, até da poesia, porque a poesia na rede é algo muito bom. Por quê? Porque você publiciza a poesia, você populariza a poesia, mas ao mesmo tempo tem algo de ruim nisso também, que é um entupimento, um excesso dessa coisa. E é engraçado que é muito contraditório, né? Ao mesmo tempo que as redes são um espaço propício para a poesia entre todos os gêneros, porque a poesia costuma ser curta e a rede exige a leitura rápida, tudo é imagético e rápido, é legal. Por quê? Porque de todos os gêneros, o que fica mais privilegiado na questão da visualização e de chegar ao público é a poesia. Por outro lado, é um dos gêneros que mais exige a profundidade, a concentração. É o que mais exige silêncio para você ler, e silêncio precisa de tempo. E eu fico me perguntando muito, que espécie de garrafa ao mar nós estamos lançando? E quanto dessas garrafas, sabe, são necessárias? Quanto, ao mesmo tempo, eu penso, é um livro que me levou a pensar muitas metáforas interessantes. O poema é uma mensagem que você coloca numa garrafa, porque o recado na garrafa é sempre um pedido de socorro. O poema, ou o recado na garrafa, ele é sempre o recado de um náufrago. O que é o poeta, senão um náufrago? O poeta é um náufrago. O poeta fracassou. Então, assim, é muito especial para mim falar sobre isso, porque eu acho isso muito verdadeiro, sinto isso muito verdadeiro. Poemas são pedidos de socorro, ora falando sobre si, ora falando sobre o mundo, ora falando sobre a condição humana. E a garrafa ao mar, a única certeza que nós temos é que ela vai poluir o mar. Nós não temos certeza se ela será aberta, se a mensagem vai ser recebida, e se a mensagem, ao ser recebida, aquele pedido de socorro será acolhido. Né? O autor quer ser lido, né? Ele quer que destampe a garrafa e abra o poema. No último poema do livro, inclusive, né, eu me pergunto sobre isso, né? Quantas garrafas também não vieram a mim e eu não abri? Então é isso, basicamente isso. Tem poemas de vários temas, desde poemas mais filosóficos até poemas políticos sobre o nosso país, a nossa condição atual. Tem poemas que tratam de ecologia, tem poemas que tratam de amor, tem poemas metalinguísticos, é um conjunto. Você é uma pessoa muito ativa na literatura em Belo Horizonte, né? E você foi uma das curadoras da FLI BH ano passado. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho com os autores de BH, com essas leituras de BH, esse trabalho crítico, né, de leitora. Sim. Seu blog também. Foi maravilhoso para mim como experiência ser curadora da FLI junto com o Chico, né, o Francisco de Moraes Mendes,
que é um autor maravilhoso, e essa é a primeira coisa que eu agradeço por ter sido curadora da FLI, foi trabalhar com o Chico. Poder ter mais contato com a literatura do Chico, né? Porque trabalhando com ele eu fui correr atrás de ler toda a obra dele. O Chico tem uma contística muito especial. É uma pena que a gente não esteja num país de leitores que possam aproveitar um autor como o Chico, e eu fiquei muito maravilhada com a obra dele, sem contar que ele é uma pessoa maravilhosa, e trabalhar com ele foi muito fácil, porque, além de tudo, a gente somou muito. O Chico conhecia as pessoas mais antigas de Belo Horizonte, né, autores já renomados em Belo Horizonte, e tinha esse contato. E eu conhecia mais as pessoas que estão atuando agora, autores mais jovens, autores mais novos, e nós juntamos essas experiências, e ele é muito aberto, ele foi ler as pessoas que eu indicava, eu fui ler as pessoas que ele indicava, então assim, foi maravilhoso. Por outro lado, a Fabiola, né, Lacerda, tem um conhecimento muito grande de literatura, sugeria muitas coisas, então assim, em primeiro lugar, ser curadora da FLI foi maravilhoso, porque aumentou meu conhecimento de literatura, assim, enormemente. A outra coisa que eu achei fantástico foi a opção que nós fizemos, eu, Chico, de fazer um festival que fosse próximo realmente das pessoas da cidade. Então, assim, a gente conseguiu fazer mesas de assuntos que interessassem a periferia de Belo Horizonte. Nós conseguimos colocar autores e autoras negras no centro das mesas e dos debates, né? A nossa própria abertura, né, foi com a Ana Maria Gonçalves, que, sem dúvida, é uma das maiores escritoras desse país. Eu estava relendo esses dias Grande Sertão e pensando assim, que livro eu poderia colocar ao lado desse, na imensidade que significa para o país. E é um defeito de cor. Não porque trabalha a linguagem, obviamente, como Guimarães, né? Absolutamente um gênio, mas há uma outra genialidade na Ana Maria, que é fantástica, que é conseguir fazer a nossa Odisseia, que Indy é nosso Odisseu. As pessoas têm que ler esse livro. Esse livro é a Odisseia de uma mulher negra que chega sequestrada, criança da África, apesar de alguns candidatos à presidência dizerem, né, que os portugueses nunca pisaram na África, que a Índia é a história dessa África que é sequestrada, como foram, né, milhões de negros sequestrados da África, que sofreram no Brasil tudo que hoje é tipificado como crime. Os negros sofreram todos os crimes possíveis de serem imaginados neste país, e qualquer discussão sobre cota ainda é pouco diante do que eles precisam como indenização do que lhes foi feito. Os negros chegaram no Brasil sem uma peça de roupa, só com a roupa do corpo, sem mala, sem nada, sem direito a nem seu nome. Então, assim, é indecente. E eu acho que a FLI passou por tudo isso. A FLI teve consciência. A autora homenageada também. A autora homenageada, nós tivemos a Laís, né, uma mulher que está sempre vinculada, né, ao grupo de Belo Horizonte, ao concretismo, mas é sempre assim um último nome citado, ou é a esposa de, né? Não, a gente trouxe ela para o centro de debate, uma poeta imensa, com uma obra imensa. Quem lê a Laís e não sabe, né, a época em que ela escreveu, acha que ela está escrevendo hoje. Muito contemporânea, maravilhosa a obra dela. E isso, né, foi muito bom. Trouxemos os jovens, né, uma das mesas mais lotadas, né, tinha os meninos, tinha Nívia Sabino, né, tinha os meninos dos slams, né, então assim, foi muito bacana. Como você escreve hoje? Hoje, eu estava escrevendo muito em computador, até um determinado tempo, acho que até o Só com Peixes. Agora eu estou escrevendo num caderno, comprei um caderno vermelho de capa dura, eu fico escrevendo nesse caderno. Porque eu cheguei à conclusão, aliás, né, escrever manuscrito foi a forma como eu iniciei, todos nós iniciamos, né, de nossa geração escrevendo. Depois eu fui para essa coisa de computador, mas eu notei que ao escrever em caderno, o verso, o próprio ritmo da escrita alonga mais. Então eu estou adorando esse exercício de voltar a fazer um verso mais longo. Apesar de adorar o verso curto, ter praticamente um vício de estilo do verso curto. Mas estou adorando isso também, de estender o verso, de deixar esse verso um pouco de prosa. Estou gostando desse exercício. Então, ultimamente, estou escrevendo em caderno, estou escrevendo sem a menor... Eu estou com alguns originais. Eu estou com um original o Garrafa Salmar, que vai ser lançado agora,
Estou com o Eva Protopoeta, que é um livro que revê um pouco do Gênesis da Bíblia, que é uma história feminista, onde Eva Protopoeta, né? Eu defendo a ideia de que quem nomeou os seres, quem deu nome primeiro às coisas foi Eva, porque era dela o sofrimento, então era dela contar. E então ele tem esse livrinho que eu quero muito publicar, é o meu presente para nós mulheres. É muito interessante, o Adão tá lá, muito homofóbico também. Gostei de ter feito isso com o Adão, eu acho que ele merece. Deus é um personagem querido também nesse livro, gosto muito, tem um papel especial para ele, adoro. E tem um outro livro onde eu conto a história da cidade, de Belo Horizonte, é um livro que trata especificamente da cidade, um livro também que eu gosto muito e que eu quis muito contar essa história, então é um livro importante para mim, porque é algo que eu quis falar. Então, assim, escrevi estes, que são coisas que eu queria falar, precisava falar, achei importante. Os que ainda não estão publicados, estou sempre revisando, mas, assim, penso que já estão bons livros, que daria para publicá-los. E nesse caderno vermelho, escrevo sem a menor intenção de publicação. Escrevo com o gosto que sempre escrevi, muito antes de pensar em publicar. Escrevo quando algo me exacerba, quando algo me dói. Escrevo, boto lá. E é muito bom voltar a isso. Aí eu tô brincando que quando eu era pequena tinha muitas senhoras que costuravam para fora, né? E a casa delas via abarrotada de roupa, máquina, costura, pano no chão, menino, gente cobrando vestido que não tá pronto. Aí eu fiquei pensando isso também. Na literatura chega uma hora, parece que você tá costurando para fora. Eu falei, eu vou comprar esse caderno vermelho, eu não quero costurar para fora, eu quero costurar para dentro agora. Então, ultimamente, eu só estou costurando para dentro.